Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouco com vocês sobre algumas coisas que nós temos como evolução dentro da medicina veterinária. Como alguns sabem, eu sou cirurgião, opero principalmente a parte de ortopedia, coluna e há um certo tempo também tenho começado a fazer algumas cirurgias intracranianas, sejam elas com pacientes que apresentem anomalias congênitas, que nós chamamos, por exemplo, da hidrocefalia, como alguns pacientes também que, além das anomalias congênitas, apresentem lá na frente, geralmente quando mais velhos, alguns tumores intracranianos. Pessoal, eu vou conversar com vocês hoje principalmente sobre essas anomalias congênitas. As cirúrgicas. É muito comum que eu receba para atendimento aquele paciente filhote, com aquela cabecinha um pouquinho maior, os olhos às vezes um pouco saltados, aquela região da cabeça que nós chamamos de fontanela, algumas pessoas falam quando a criança é bem pequenininha que é a moleira, os cães também têm isso, os gatos também têm isso. É muito comum que nós atendamos esses pacientes com algumas alterações neurológicas bastante importantes. E dentro dessas alterações neurológicas, envolvem alterações de comportamento, alterações mentais. E dentre essas alterações são aqueles pacientes que às vezes ficam andando em círculos pela casa compulsivamente. Fica andando em volta da casa, encosta na parede, fica com a cabecinha pressionando contra a parede. Às vezes, esses pacientes apresentam crises epiléticas, que faz parte das síndromes corticais, ou seja, parte das síndromes cerebrais. Às vezes, pessoal, esse paciente pode apresentar alguma alteração de estado mental também. Ele pode estar ou muito agitado ou muito calmo, às vezes em estupor, às vezes um pouco deprimido ou até mesmo em coma. É bastante comum que esses pacientes com alterações como a hidrocefalia cheguem para o seu atendimento também com quadros clínicos um pouco relativos até de dor na região aqui um pouco mais atrás da cabeça, em região que nós chamamos de base occipital. O que acontece para o seu paciente apresentar a hidrocefalia? Existe alguma alteração na produção ou na drenagem do líquido que envolve o seu encéfalo, que é o líquor, que é o líquido céfalo-raquidiano. Se você tem um aumento na produção ou você tem um problema para a drenagem desse líquor, esse líquor ele começa a se acumular, principalmente em uma região que nós chamamos de ventrículos. Esses ventrículos aumentados fazem com que quando nós realizemos, por exemplo, uma imagem de ressonância magnética, nós tenhamos um aumento dessa região, nós falamos que há uma ventriculomegalia e geralmente nós na medicina veterinária tentamos que esses pacientes sejam tratados de maneira clínica, ou seja, esses pacientes eles são tratados com fármacos. Esses fármacos são anti-inflamatórios, alguns inibidores de uma via que nós chamamos de via da anidrase carbônica e, além disso, diuréticos. Se eventualmente esse paciente respondeu bem ao tratamento clínico e ficou muito bem, muitas vezes nós, na medicina veterinária, não pensamos em lançar mão da cirurgia como uma alternativa terapêutica, ou seja, aquele paciente que respondeu bem ao tratamento para a hidrocefalia, tratamento clínico, claro, para a hidrocefalia, provavelmente deve ser mantido no tratamento clínico até que ou o tratamento clínico não faça mais efeito ou aquele paciente acabe tendo alguns outros transtornos associados muitas vezes ao próprio tratamento clínico. Tá certo? Então, pessoal, essa primeira parte nós falamos para vocês sobre a hidrocefalia e nós falamos também para vocês um pouco sobre o tratamento clínico da hidrocefalia. Quando nós voltarmos a conversar, numa outra semana,
a gente vai conversar um pouco com vocês, não só sobre os tratamentos clínicos e o que é a hidrocefalia, mas principalmente o que nós, médicos veterinários, temos hoje para realizar como terapia cirúrgica. Tá certo, pessoal? Muito obrigado! Venha conhecer a Vita Pet, na Avenida Camilo Mazzoni. Todos os tipos de rações, inclusive especiais e super prêmio, calopsitas, peixes, e você tem acessórios, coleiras, guias, comedouros, bebedouros, roupinhas, arranhadores, shampoos e muito mais. Aberto de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 17 horas. Venha conhecer a Vita Pet, Avenida Camilo Mazzoni, 1013, no Jardim Paraíso.